Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Estamos de novo reunidos, estamos falando sobre as estratégias de como multiplicar numa célula. E você sabe, nós demos dicas na aula 2, 4 dicas de como multiplicar na célula. E você pode ir lá, copiar as dicas, olhar o número de pessoas dentro da sua célula, planejar a multiplicação, fazer e dar tudo errado. Aí você vai falar, bom, ele ensinou lá, disse que deu certo quando ele fez, mas não vi isso, tal. E ainda outra e outra pessoa pode fazer isso, dar errado. Então nós estamos falando ainda disso porque você deve fazer aquelas coisas que está falando no começo. Tanto que a primeira aula é o papel principal do líder. Como esse líder devia movimentar-se no dia a dia. Porém, depois nós vamos falando de quê? De eventos. Também são coisas que você pode tentar fazer errado. Mas depois de falar de evento, que eu julgo que isso é o que a pessoa quer ouvir de fato. Como que eu faço um evento? Como eu multiplico minha célula? Como que eu vou fazer? Eu tenho isso na mão, o que que eu faço? Eu sei que é de fato isso o prioritário que ela quer saber, não é o mais importante. Então nós estamos falando do mais importante agora, que é quem são essas pessoas que farão isso? Então muitas vezes não vai ter como organizar a estrutura da multiplicação, aplicar essa multiplicação com as pessoas do jeito que elas estão. E quando eu digo as pessoas, eu digo principalmente o líder. Então eu tenho falado de como realmente deve ser esse líder. Características de um líder essencial na última fala nossa, na última aula. E hoje eu quero falar sobre as estratégias para o crescimento da célula. E essas estratégias, sim, elas vão abranger esse líder mais as pessoas que possivelmente andam com ele. Então a gente tem o nosso rascunho aqui. E eu quero já colocar então o nosso título. Estratégias para o crescimento da célula. Eu tenho tirado, não é uma questão prática. Tudo que eu estou escrevendo aqui é a prática que eu pratico. Não, eu já deixei de ser líder de célula há um bom tempo. Eu sou um pastor e eu ajudo os discipuladores e também os líderes. Mas nós, nesses dias, na nossa igreja, temos feito uma reciclagem muito grande com relação às nossas células, a visão, ao enxergar. Eu já vou estar adiantando que eu vou estar falando mais para frente também de encontro, porque o encontro ele é uma grande bênção para a igreja, mas em algumas ocasiões eu vejo alguns irmãos, alguns discipulados têm um encontro como se fosse um monstro, que eles precisam vencer a todo custo, e quando terminar o encontro falar, ufa, agora vai demorar para ter outro. Que ruim isso. Então, a gente vai estar falando de encontro e você pode facilitar muito sua vida aprendendo muitas dicas, tá bem? Então, a gente vai falar disso mais para frente. Então, eu quero te dar estratégias que são poderosíssimas, gloriosíssimas. Você vai ficar abençoadíssimo com cada uma delas. E quero falar delas, explicar um pouco de dicas sobre elas, tá bom? Então, a primeira delas é oração de concordância.
Essa oração de concordância, ela... Às vezes eu fico meio assim, porque eu tenho 3 telas aqui na minha frente, as 3 que eu mesmo assunto. Mas aqui, a minha é essa daí. Ok. Amém. Então, oração de concordância é também conhecida por alguns como oração de oikos. Mas eu não vou usar o nome do oikos para mim não perder esse tempo explicando, porque concordância vai dar na mesma. Oração de concordância é um estilo de oração que a célula ela pode fazer em qualquer tempo, em qualquer momento. Não tem um período da célula no qual você fale, nesse momento da célula não vou fazer a oração de concordância, deve ser lá para o evangelismo. Não, isso é uma dinâmica que o líder que souber explorar vai fazer o tempo todo. Ele não vai deixar de fazer em hora alguma. O tempo todo. E você, com certeza, vai ser muito abençoado fazendo isso, tá bom? Então, geralmente, como funciona essa oração de concordância? Eu vou mudar a cor desse. Vamos colocar aqui no laranjinha padrão. E vamos diminuir um pouquinho também. Aí. Então, aqui, ó, os membros. Porque aqui é todos, não é líder, não, aqui é os membros todos. Então, os membros da célula. Os membros da célula se compromete por 3 nomes. De pessoa por um mês. Então, todos os membros da célula eles vão gerar aqui um compromisso de por 30 dias estarem orando por 3 pessoas cada um. Essas pessoas, elas podem ser pessoas incrédulas, elas podem ser pessoas desviadas, ou elas podem até ser pessoas da igreja que fraquejou, quase não aparece mais, está com problemas, já deixou claro para algumas pessoas que não está mais afim. Inclusive que nem vai mais à célula. Então, se nós temos aqui uma célula com 7 pessoas, veja, essa célula, 7 pessoas, já passou a lua de mel, agora ela está no ponto de edificação, mas esses 7 membros aqui são perspicazes, eles sabem fazer as coisas, então não dá para ficar muito tempo ensinando as pessoas o que elas já sabem. Então a edificação já está concluída, vamos entrar então no tempo de evangelismo. E aí, esse momento de evangelismo, então os 7 vão pegar cada um 3 nomes, 21 pessoas. Eu disse no começo que pode ser em qualquer momento da célula. Pode. Porém, se você quiser respeitar as fases, né, lua de mel, edificação, no momento de evangelismo você chega, 7 membros, 3 pessoas, vai dar 21 pessoas, aí você define qual vai ser o alvo para nós pegarmos, então, esses 21 nomes para a oração. Então, você precisa ter um porquê depois desses 30 dias. Suponha-se que em 30 dias, vocês vão fazer um evento de colheita. Vocês vão fazer uma peça teatral, ou vai ter um evento na igreja no final desses 30 dias, ou vai ter um evento no discipulado, ou não vai ter nada disso, vai ter um encontro. O que não pode é, vamos orar pelos 21 nomes, 30 dias. E quando terminar, amém, obrigado todo mundo. Não. Tem que ter um porquê no final. Certo? Então, sempre que você vai fazer uma lista de uma oração de concordância, uma lista de oikos, você tem um porquê no final. Vamos então dizer que o nosso porquê aqui vai ser um encontro com Deus.
A própria igreja já vai definir um alvo de oração, provavelmente de 21 dias. A própria igreja já vai dar coordenadas, porém vocês não vão deixar de cumprir as coordenadas da igreja ou do discipulado ou da rede, mas ao mesmo tempo vocês têm de vocês, que já vai correr junto, que já vai ser uma bênçãozinha. Então, 21 nomes. E a partir de então, quem são esses nomes dessas pessoas? Pessoas que são potenciais alvos a serem ganhos. Vamos escrever isso. Potenciais alvos a serem ganhos. Ganhos na onde? Aí vem aqui, ó. No encontro com Deus. Então, certifique-se que a data do encontro vai estar após esses 30 dias. Não precisa ser exatamente na marca. Pode ser 10 dias antes, pode ser 5 dias antes, pode ser até os 21 dias que as igrejas usam antes. Então, assim, você vai fazer 51 dias por essas pessoas, vai fazer os 30 primeiro, depois os próximos 21 da igreja. Mas se você for fazer 51 dias antes, você precisa ter o teu evento abrindo ali, fechando os 30 dias, abrindo os 21 da igreja, tá? Para não ficar apenas essa interseção de 50 dias. Porque, como nós vamos ver, é necessário que haja o quê? Um contato com essas pessoas. Ok, dito isso, essa estratégia da oração de concordância, ela vai pedir 3 coisas para você que lidera uma célula e quer fazer a oração de concordância. Primeira delas, vamos lá, vamos aqui. Primeiro, vamos interceder. No outro momento, eu quero falar mesmo só sobre como você faz intercessão, para você poder usar com qualidade aqui, esse momento. Então, se você vai fazer 3 coisas, você vai dividir isso em 3 tempos de 10 dias. Ou você pode, por conta de um assunto ser mais importante que o outro, dar 15 dias para um, 5 dias para um outro e 10 dias para o outro. Você divide os 30 dias como você achar melhor. Mas o primeiro é interceder. Primeiro de todos. E para interceder, você vai precisar, então, de fazer o quê? Como que eu posso dizer? Uma ficha dessa pessoa. Quem ela é, entendeu? Nós vamos interceder aqui pelo apóstolo Pedro. Não, apóstolo não. Esse apóstolo Pedro já é um apóstolo. Nós vamos interceder aqui pelo irmão Pedro. Quem é o irmão Pedro? É um cara bruto, carrancudo, entrão, ignorante, incrédulo, muito insatisfeito com a vida porque é pescador e ganha pouco, ele é irritado, ele bebe, ele xinga muitos palavrões. Então você vai dando uma ficha técnica do Pedro. E aí a intercessão vai estar com base nisso, para que o Senhor venha quebrar essas cadeias, para que Satanás venha a ser repreendido, para que as forças das trevas venham a ser anuladas, principalmente para que o Senhor crie circunstâncias a fim de que o Pedro amoleça o coração, esteja aberto para aceitar o convite. Mas eu esqueci, eu ia falar em outro dia, né? Mas é isso, vai interceder. Então, se você tiver uma lista de 21 apóstolo Pedro, que é gente barra pesada na incredulidade, você vai ter que pôr 15 dias de intercessão. Por quê? Porque depois disso vai vir nosso segundo momento do EICOS. A oração não para, tá bom? A oração não para. A questão é que, enquanto há intercessão, não há nenhum contato com quem nós estamos orando. A menos que essa pessoa esbarre na gente, alguma coisa aconteça, nós não tomamos nenhuma iniciativa com relação a elas. Nós só vamos interceder. Por quê? Porque depois desse período de intercessão, aí nós vamos então gerar o convite. O convite. Qual convite? Pois bem, lembra que eu te falei? Se você não tiver
alguma coisa no final dos 30 dias, não tem sentido você fazer isso. Ah, mas se eu quiser só orar, mas aí você só vai orar. Não tem 30 dias. É até que o Senhor faça. Pode ser 730 dias. 2 anos. E você faz isso. O Senhor te capacita para isso. Isso é grande galardão, grande prêmio. Mas também, você vai, depois de 10 dias de intercessão, ou depois de 15 dias de intercessão, elaborar. Vamos supor que foi 15 dias de intercessão. Então, nos próximos 5 dias, o que você vai fazer? Convidar os 21. Você não. Toda a célula. Os 21 oikós que foram alvos da intercessão vão ser convidados para ir no encontro, /evento, etc. Aqui nós estamos falando que é o encontro. Então, depois de interceder, nós vamos convidá-los para ir ao encontro. O convite para ir ao encontro é algo muito complicado, porque há uma grande guerra espiritual por trás. O diabo sabe que pode perder famílias inteiras no encontro com Deus. Então há muita resistência, há muita gente para falar mal, há muita gente que fala que foi, que não é bom, que vão te enganar, que você vai perder seu tempo, seu dinheiro, que vai ser o pior fim de semana da sua vida. Só que você já orou quebrando as cadeias, você tem que crer que o Senhor está com você e que o Senhor tem muito mais interesse nas pessoas do que você, por isso você é confiante, que você vai alcançar pessoas. E então você vai fazer os convites, o convite tem que ser, não pode ser ali, né, uma frase jogada na rede social, isso aí é tolice. Você vai, até pode usar a rede social para convidar a pessoa de forma privada, porém marcando de vê-la, marcando de falar com ela. Esse convite tem que ser um bate-papo, tem que ser uma explicação, você tem que chegar e falar, cara, vou jogar real com você, eu tô vendo que você não tá bem, eu tenho orado por você, o Senhor tem enchido meu coração para orar, eu não vou parar de orar, e eu queria te convidar para ir no nosso encontro, eu sei que você já ouviu falar um monte de coisa, mas puxa vida, eu queria te convidar. E essa pessoa pode falar para você, legal, talvez eu vou, praticamente não. Ela pode falar não, que é não. Ela pode falar, puxa, me fala a data, porque eu acho que eu tenho compromisso nesse dia. É um não com disfarce. Você vai ganhar muitos não. Por outro lado, depois desses 5 dias que nós convidamos os nossos 21, nós vamos ter um saldo. E aí, vamos supor que do saldo só 2 diz que iria. Nós tivemos 17 não, 17 bolos, 17 coisas que não gostaríamos. Então vem a terceira questão aqui. A terceira questão, que é o reconvite. O reconvite com intercessão. Reconvite não existe. Convidar de novo. Então, você vai fazer esse reconvite com intercessão nos próximos 10 dias, que sobrou. 15 dias de intercessão, 5 dias convidando. Não deu bom. Agora você tem mais 10 dias antes do evento, você vai orar e convidar. Orar e convidar. E aqui você vai chamar os 21 e alguns outros que vão aparecendo. Agora que nem o Senhor disse, ainda há espaço na casa. Vá para os becos e vielas e tragam todos arrastado à força. Esse é o momento de apelar, esse é o momento de falar. Um dia você falou para mim que faria um favor quando eu precisasse. Eu estou precisando de um favor e você não quer fazer. Ele vai falar, como assim? Eu nunca vou negar um favor para você, você é uma pessoa importante para mim. E você vai falar, eu te chamei para um encontro, você não foi. Eu vou falar, poxa vida, mas você está misturando essa coisa. Eu tô, porque isso é importante para mim. Isso é arrastar as pessoas. Viela, favela, como o senhor disse. Tem espaço na casa, vamos trazer a galera. E aí, é dessa forma, sabe? É dessa forma.
É inacreditável como a gente vê a maioria das irmãs hoje, das mulheres hoje, tá desordem no marido numa boa, né? Mas quando é coisa de igreja, elas ficam assim, tem que ver se ele vai querer, tem que ver se ele vai aceitar. Tipo assim, ela é um leão pra tudo, mas pra hora das coisas de Deus, ela é o gatinho obediente ao marido. Eu fico vendo, eu falo, o diabo é muito sujo e ele merece o inferno desse maldito. Porque é nessas horas que a gente quer as irmãs como um leão, bradando e falando, vai ter encontro sim, eu vou também. Mas elas não fazem. Diz assim, tem que ver com ele, ele não é muito fã. Ah, irmão, por favor. Amém. Amém. Eu estou aqui para me exaltar, a palavra do Senhor está conosco e nós vamos conseguir. Então você entendeu? A concordância. Concordância é algo vital. Essa concordância de oração. Você pode fazer ela para sua célula o tempo inteiro, desde que você tenha um evento. Aqui eu tenho mais 3 alvos, mas olha, esse da concordância ficou tão bom, mas ficou um tempo grande. Eu não quero que nossos vídeos seja muito esticado. Ok. Eu vou pular falar do encontro, que é uma arma, porque eu já vou falar disso depois de uma forma mais explosiva. E aqui eu tenho o anjo da guarda, né, que é o discipulado. Eu vou tirar também, porque eu quero também falar disso. Depois, quando nós falar do encontro, nós vamos falar do pós-encontro. E aí entra o anjo da guarda. Então, eu vou pincelar aqui de novo algo sobre evento ponte. E é algo que você pode fazer com a sua célula depois desses 30 dias de oikos, tá bom? Então vou tirar aqui uma ideia de um evento ponte. Como realizar um evento ponte? Vamos realizar um evento. Okay. Aqui nós temos então algumas dicas. Primeiro, tem o planejamento. Tem as atividades. Tem aqui afinidades. Tipo A, B, B. Comida. Testemunho. E consolidação. Consolidação. Vamos lá. Temos aqui então a estrutura para realizar um evento ponte. Primeiro, tem que ter um planejamento. Esse planejamento, quando você vai planejar uma lista de concordância, de oração de concordância, você vai pôr um evento no final. Então, enquanto você sentar com a sua célula para resolver, você já vai resolver os 2 eventos de uma vez. Você não vai primeiro orar para depois ir lá mexer com o ponte. Não. E nem vai ficar fazendo planejamento do evento durante o tempo de oração. A ideia é que você já faça todo esse planejamento. É 30 dias orando, acabou os 30 dias, vai ser no sábado, a 30 dias de oração acabam na sexta, sábado é nosso evento, e a partir do culto, domingo, nós vamos dar início à consolidação. Veja, é um planejamento, vai durar aí uns 2 ou 3 meses. Começa a oração e vai terminar em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que vai terminar com membros da sua célula. Aleluia. Então, o planejamento vai abordar tudo que vai acontecer.
durante 30 dias, nós vamos escolher 3 nomes, nós vamos estar orando, os primeiros 15 dias a intercessão, depois nos próximos 5 dias vai ser o convite, e por fim, os últimos 10 dias vai ser aquela batalha de reconvidar com oração e também chamando outros. Bom, acabou esse dia, nós vamos ter um evento ponte, que vai ser uma gincana de festa. Que vai ser o nosso evento ponte, a gincana. Ok. E a gincana, então, vai ter todas essas atividades e comida e testemunho e etc. E quando nós terminarmos nossa gincana, nós vamos fazer este apelo para que as pessoas que aceitarem o convite passem por esse período de consolidação. Amém. Isso aqui é um evento ponte preparando só para ganhar pessoas para a célula. Se você tem um encontro no final, após esse evento ponte, então seu evento ponte vai ser para ganhar pessoas para o encontro. Seja na consolidação, depois de 3, 4 semanas, ou seja, já na outra semana após o evento. É ruim você fazer um evento ponte uma semana antes do encontro, porque as pessoas estão em jejum, aí vai ter que quebrar o jejum, as pessoas já estão comprometidas financeiramente com o encontro, que não é barato, e vai ter que comprometer também com o evento ponte, e às vezes vai ficar pesado. Então você tem que ter essa maleabilidade de fazer o seu evento ponte terminar dentro de um tempo que não impeça com que o encontro seja valorizado como deve ser. É porque, geralmente, na maioria das vezes, você vai fazer um evento ponte com sua célula ou com seu discipulado e o encontro é da igreja. A igreja conta com você. Você não pode simplesmente falar, não, pastor, dessa vez o senhor vai ter que dar seus pulos aí, porque eu já ganhei meu pessoal aqui no evento ponte. Misericórdia, né? Misericórdia. Se você for esse tipo de líder, espero que você deixe ser o mais rápido possível. Então, vamos lá. Vem, então, as atividades, né? Nós vamos ter uma gincana, então vai ter as atividades. São brincadeiras de várias espécies que vai alegrar, então o alvo que é alegrar as brincadeiras, e essas brincadeiras vão ser feitas para adultos, pessoas de idade, pessoas jovens, adolescentes. Qual é seu público? Vamos supor que nosso público é um público misto. Nós temos pessoas de idade, temos jovens adolescentes. Olha, que maravilha, né? É misto. Então, o nosso público aqui, nós vamos ter que fazer várias atividades no nosso evento. Então, nós fazemos corrida de saco, correndo com o ovo cozido na boca, a gente pode fazer aquele sistema de pergunta, tipo passa, repassa lá da televisão, torta na cara, pode ter bambolê, pular corda, tipo, tudo com uma forma de competição distraída, né? Para que haja muita risada, brindes no final para os ganhadores, né? Copos com o logo da igreja, ou até camisetas da igreja, ou camisetas de alguma coisa, né? Jesus salva, assim. Glória a Deus, é uma grande bênção. O que são as afinidades do tipo A e B? O tipo A é aquele tipo de pessoa que gosta do evangelho, está aberto para o evangelho, até queria ser um crente, mas tem uma outra dificuldade. Pode falar do Senhor, a pessoa canta louvores, né? Não é da igreja, mas entende algumas coisas da Bíblia. Isso é tipo A. Você vai interagir com essas pessoas de acordo com ela caminhar o barco. Então, tu pode falar de Deus, pode falar do encontro e tudo. Agora, quem é o tipo B? Muitas vezes o Sebastião, marido da Dona Maria. Já trabalhou a vida inteira, fuma o seu cigarro, gosta de jornal e futebol e não é muito fã de negócio de crente. E uma vez emprestou dinheiro para um crente que não pagou ele. Ele nem sabe o que vai fazer nesse lugar porque ele não gosta dessa gente. Aí tá o seu Sebastião lá no seu evento. Você vai fazer o quê? Vai te falar que Jesus ama ele? Misericórdia, não que não ame. É que aí você vai fechar ele tipo Z. É B não, vai pro Z. Aí você descobre que o Sebastião é flamenguista. Piado do Mengão. Então você vai chegar lá no evento de colheita, no evento ponte, aliás, da sua célula,
e vai cumprimentá-lo. Ele vai te cumprimentar, que é o líder. Aí você vai chegar e falar, desculpe a intromissão, mas tô sabendo que você é Flamengo, hein? Ele sou Flamengo. O que você tá achando do Felipe Luiz? Tá indo bem, mas ele não tem muito nome, não sei se isso vai dar certo. O Flamengo tropeçou muito ultimamente com o técnico. Aí você fala, Jorge Jesus era diferente. Aí o Sebastião vai ver que você entende futebol, que você gosta de futebol e que você fala o que ele quer ouvir. Meu amigo, Coca-Cola, Fanta, Canapés e Mengão é pouco para interagir com esse incrédulo tipo B. Ele não quer ouvir de Jesus, ele não gosta de crente, ele não está ligando para nada da igreja, mas ele gostou de você. Você tem um bom papo. E ele achava que essas conversas só eram no bar. O que vai acontecer? Quando o Sebastião ir embora do evento junto com a Maria, ele vai dirigindo o carro e ela, com medo de perguntar o que ele achou, ele mesmo vai falar, eu gostei dos irmãos da sua igreja. Gostei. É bem diferente do que eu imaginava. E a Maria, que bom, eles são uma bênção mesmo. E o Sebastião vai remoer, ele vai ter vontade de voltar. E por conta dele ter essa abertura com você para falar de coisas a que ele gosta de falar, ele agora então vai dar um espaço para ouvir o que você tem para falar de Jesus. Isso demanda tempo, não é daqui para ali. Mas você sabe, nessas coisas, os incrédulos tipo B vêm, ficam firmes, e os tipo A ficam nesse lenga-lenga até morrer. Você entendeu o que é essas afinidades? Tipo B, tipo A, são as pessoas que vão estar lá no seu evento. E, geralmente, num evento ponte, a gente coloca um testemunho, que é onde aquela pessoa, uma pessoa de forma rápida, conta de um milagre que recebeu, de uma cura que recebeu, de uma bênção grandiosa que recebeu, e que aquilo desperte nas pessoas um desejo de ter aquilo também. E então, no final, vai ter uma oração para quem gostaria, é onde nosso Deus entra e faz os milagres. E essas pessoas, então, são tocadas. E se houver apelo e as pessoas aceitarem o apelo, então haverá uma consolidação, que é cuidar dessas pessoas na medida do possível, até que elas vão ao encontro, até que elas vão ao batismo, e olha aí a igreja crescendo. Amém? Não é uma bênção? Depois de ouvir isso, você não fica afim de fazer um evento ponte? Que bênção, né? Eu estou falando isso, está sendo gravado justamente na semana que nós vamos fazer um evento ponte. O nosso já está extremamente planejado, tudo pronto, fizemos as batalhas de oração necessárias, convidamos, o nosso evento ponte para que as pessoas ali sejam tocadas para ir ao encontro que vai acontecer um mês depois desse evento. Então, olha, glória a Deus. Eu oro para que a sua célula cresça e multiplique. Amém? Fica na paz, tenha um tempo maravilhoso com Deus, com a sua célula, e eu desejo tudo de bom. Amém?